Beleza. Pessoal, agora tá gravando? Alguém ia falar alguma coisa que abriu o microfone e não sei se eu interrompi aqui. Ah, não, professor, era só aquela pergunta no seu trabalho. Ah, tá. Bom, qualquer coisa fiquem à vontade aí, podem perguntar. Não sei no chat se tem alguma coisa, porque agora tá tudo diferente aqui no layout, eu não consigo enxergar o chat. Se eu abrir o chat, eu não enxergo muito bem a tela. Pessoal, vamos fazer um exercício que eu acho que é a fixação que a gente precisa para poder seguir adiante. Tá? A gente viu na aula passada o que seria especulação. Tá? Especulação é uma técnica, tá? Então a gente não foge, tá? Do que a gente estava vendo anteriormente, como que é escalonamento dinâmico, né? A execução fora de ordem, escalonamento dinâmico. Só que agora a gente vai introduzir uma técnica nova chamada especulação, tá? Que tende a garantir melhor desempenho ainda com relação ao que a gente tinha antes. Tá? Então, reparem que a gente fez a seguinte sequência, né? Não sei se vocês vão se lembrar, foi um pouco antes da prova. A gente viu algumas técnicas estáticas para melhoria de desempenho, como escalonamento estático, ou seja, escalonamento de código feito pelo compilador. Aí o código já chegava escalonado para o hardware, né? E dali para frente o hardware só executava aquele código naquela ordem, né? E se tinha dependências, obedecia a ordem estabelecida de acordo com as dependências ou as restrições, né, estabelecidas ali pelas dependências de dados. Depois a gente viu que era possível a gente melhorar o hardware para fazer escalonamento dinâmico, ou seja, mesmo que o código tivesse sido otimizado ou melhorado pelo compilador, ainda assim, ao chegar no hardware, será que a gente não consegue fazer mudanças na ordem de execução das instruções para evitar atrasos, né? Então a gente introduziu a ideia de fazer execução fora de ordem, né? Quando que a gente pode mudar a ordem das instruções? Quando não existem dependências verdadeiras entre instruções. As dependências verdadeiras causam restrição mesmo na ordem, ou seja, definem a ordem de execução das instruções. Agora, todas aquelas antidependências ou dependências de saída, né, que antes podiam causar atrasos ou pelo menos causavam uma restrição de ordem, né? A gente tinha que manter a ordem de execução daquelas instruções por causa de dependências que não eram verdadeiras. Agora, com a execução fora de ordem, técnicas, né, usadas na execução fora de ordem, permitem com que antidependências e dependências de saída não causem mais essa restrição fixa, né, de ordem, tá? Então, a gente podia executar fora de ordem, tá? Instruções que tivessem dependências falsas, né, antidependências ou dependência de saída, né, pela a ideia de utilização das estações de reserva, do CDB, ou seja, toda aquela base do algoritmo de Tomazolo. Né, que era uma forma de renomear os registradores usando estações de reserva. Né, nós terminamos esse tópico, né, a gente chamou isso de algoritmo de Tomazolo, né, e depois a gente viu um pouquinho sobre predição de desvios, e aí paramos porque a gente já tinha que aplicar a prova, né? Então, assim, para que a gente viu predição de desvio, né? Então, não fazia muito sentido naquele momento, mas agora vai fazer, né? Porque predição de desvio para a gente era, bom, se a gente tem muitos desvios no código, a nossa intenção agora é que quando a gente chegue num desvio, a gente não precisa esperar que esse desvio seja executado para poder despachar outras instruções. A gente gostaria de poder despachar o desvio para que ele seguisse a sua execução, ele demora alguns ciclos, né, para fazer a comparação dos registradores e a definição de para onde vai desviar, né, cálculo do endereço de desvio. E que, enquanto isso está acontecendo, a gente pudesse despachar outras instruções, mas de forma especulada. Ou seja, despachar outras instruções após o desvio sem ter certeza se elas deveriam executar ou não. Então, a gente aplicou uma predição do desvio com especulação. Só que na hora a gente só falou da predição, não entramos muito no detalhe da especulação.
Mas, no fundo, o que, que a gente, quando a gente fala de predição de desvio, a gente está se embasando, a gente está trabalhando em cima de ter um hardware ou uma técnica de especulação implementada, né? Então, a gente vai aplicar isso agora. A gente viu na aula passada, né, o que mudou dentro do hardware, né, necessário para aplicar todo o algoritmo de Tomasulo. A gente viu que a gente incluiu uma estrutura nova chamada Reorder Buffer, ou ROB. Né, a gente introduziu um hardware chamado ROB, né, que tem linhas, tá, que vai seguir uma ordem. Tá? As instruções vão entrar ali numa determinada ordem, que vai ser a mesma ordem com que elas foram despachadas. Tá? Por isso ele chama reorder, né? Ele reordena as instruções, tá? De tal maneira que a gente vai poder executar de forma especulada algumas instruções, tá? Mas à medida que elas vão terminando a sua execução, a gente não deixa com que as instruções gravem seus resultados nos registradores. Elas vão gravar seus resultados apenas no reorder buffer, então ele serve como um armazenamento temporário, né? E quando elas for definido que aquelas instruções que estão prontas, já com seus dados prontos no reorder buffer, elas não são mais especuladas, ou seja, elas já são seguras, são instruções que de fato deveriam ter sido executadas, aí a gente vai gravá-las, ou o resultado delas vai ser gravado nos registradores, né, ou na memória, né, se for o caso de stores, né. Caso as instruções que já estão executadas e prontas, né, se for definido que elas foram executadas, mas não deveriam ter sido executadas, ou seja, a predição de desvio, né, anterior a elas falhou, foi uma predição falsa, né, teve um erro de predição, elas foram executadas indevidamente. Então, a gente vai jogar fora do reorder buffer e ignorar que elas existem, né? Então, todo o trabalho feito vai ser jogado fora, mas a gente não vai estragar, né, ou sujar o banco de registradores nem a memória. Tá? Então, isso é especulação. Tá? Não mudou muita coisa, então, do hardware. Então, a gente vai fazer um exercício completo só para a gente fixar as mudanças do que a gente tinha antes para o que a gente tem agora, tá? A gente continua precisando, de estações de reserva. Então, aqui, 2 estações de reserva. Nesse caso aqui, para o load store, tá? Na verdade, desculpa, 2 estações de reserva só para os loads. Os stores podem ser armazenados diretamente no ROB. Tá? Nós vamos ver na prática ali por que isso aqui pode acontecer dessa maneira. Uma estação de reserva para instruções de soma ou subtração. Tá? 2 estações de reserva para instruções de inteiros ou desvios, tá? Chamadas I1 e I2. Uma estação de reserva para multiplicação ou divisão. Tá? Então, temos um total ali de 6 estações de reserva nesse exercício e um ROB com 10 posições. Tá? E um preditor de desvios do tipo taking, só para a gente saber exatamente o que aconteceu nas 2 iterações que a gente vai executar, tá? Poderia ser qualquer outro preditor, tá? Mas aí se a gente colocar um preditor mais difícil aqui, a gente vai perder tempo tentando entender a predição e não é o foco. Então, vamos colocar um preditor bem simples, do tipo taking, né? Só para a gente ver o que aconteceu nas 2 iterações, tá? Execute as primeiras 2 iterações do loop, considerando que há suporte à execução especulada. Tá? E aqui está o código, load, move, store, sub, dead e branch. Tá? Repare que agora entrou um branch na jogada. A gente fazia exercícios dessa parte de Tomasulo, né? Só com instruções load, store, sub, add, move, div, né? Mas a gente não colocava branch, porque a gente não sabia o que fazer com os desvios, né, nesse caso. Agora a gente já sabe. A gente vai, ao despachar um desvio, ao colocá-lo em execução, né, a gente vai aplicar uma predição, nesse caso vai ser taking, vai supor que esse desvio vai ser tomado, então a gente, ao
executar o branch, a gente vai supor que o desvio vai ser tomado e vai despachar em seguida o load, depois o move, depois o store, tá? Vai supor que o desvio vai ser tomado, tá? Isso que é execução especulada, tá? Por um tempo, a execução vai acontecer de maneira especulada. Quando o branch terminar, a execução deixa de ser especulada, tá? Daí ela passa a ser uma execução segura. O problema é que executar, se a gente fizesse, por exemplo, 3 iterações, seria pelo menos, ó, a gente tem 5 instruções dentro do laço, né, mais o branch 6, começa a ficar muito longa a execução, a gente não consegue, tá? Fora que existe uma predição em cima de outra predição, em cima de outra predição, começa a ficar bem difícil a execução manual, tá? Então, nós vamos fazer só, eu já trouxe feita, na verdade, a primeira iteração inteira, tá? A gente vai se preocupar da segunda iteração, que é a iteração especulada, tá? Que é a novidade, tá? Algumas coisas ainda relacionadas ao enunciado, tá? Um ciclo para despacho, o ciclo de execução, 2 ciclos para load, um ciclo para store, 2 ciclos para soma e subtração, um ciclo para soma e subtração de inteiros, 8 ciclos para multiplicação e divisão e 2 ciclos para desvios. No primeiro, a comparação dos registradores e no segundo, cálculo de endereço de destino do desvio. Tá? Escrita de resultado. Um ciclo para colocar no CDB os resultados, né, de soma, subtração, load, etc. E o store não realiza nenhuma operação no estágio de write result. Tá? Porque a gente não pode escrever na memória num hardware que está com suporte à especulação. Tá? Commit, tá? Que é o estágio, o último estágio, apareceu um estágio novo aqui, o estágio de commit. Tá? Load, soma, subtração, tanto ponto flutuante quanto inteiro, escreve em registrador, tá? E o store escreve na memória. O estágio de commit, pessoal, é quando a gente já tem certeza que a instrução pode ser finalizada de fato. Tá? O commit é quando a instrução já terminou, já teve o estágio de write result, né? Ela já terminou, escreveu no CDB, no caso das instruções exceto store, né? E commit, ela já é segura, tá? A gente já pode escrever o resultado dela em registrador. Tá? Ainda o enunciado, ó, não precisamos nos preocupar com conflito estrutural. Falta de espaço no hobby ou nas estações de reserva impedem despacho, tá? Pode ter esse tipo de problema. Não pode haver 2 acessos à memória no mesmo ciclo. Não pode haver 2 acessos ao CDB no mesmo ciclo, tá? Coisas que já eram previstas antes, mas isso aqui está escrito, né? As posições 116 e 108 de memória armazenam os valores 10 e 20. Vai ser necessário durante a execução. O valor escrito no barramento em um ciclo poderá ser utilizado por outra instrução no ciclo seguinte. E o R2 começa com o valor 92. Tá? Vai ter enunciado de 2 páginas para a gente poder fazer algo similar ao que a gente fazia no hardware de Tomasulo. Tá? Só vou me preocupar mesmo com a segunda iteração aqui com vocês, tá? Eu quero fazer a segunda iteração com mais calma, porque ela é especulada, tá? Mas a primeira iteração, embora ela seja uma iteração onde não chegamos ainda no primeiro branch, então é uma iteração onde todas as instruções são seguras, ainda assim está usando o hobby, tá? Então eu vou ter que mostrar para vocês alguns passos, né, com bastante cuidado, porque a gente vai ter que usar o hobby, tá? Então, eu vou fazer, por exemplo, esse primeiro load aqui. Ó, o primeiro load foi despachado no ciclo 1, tá? Quando ele é despachado no ciclo 1, ó, lá nas estações de reserva, a gente já sabe. Então, esse aqui eu não vou me preocupar muito, ó. Ele entrou, ficou como ocupado, tá? Os valores, o valor 16 foi gravado aqui, tá? Esse valor 16... O valor lido em R1, aqui foi digitado errado, aqui, ó, em cima. É R1, que é no valor 92 aqui, ó, não R2. R2 nem aparece no código.
Deixa eu ver, o R1 tá... R1. E o valor que tá aqui é 100. Acho que a digitação aqui ficou falha. Me parece que ele começa com o valor 100, tá? Pelo que tá Pelo que tá aqui, ó. Na execução, tá? Então, despachamos lá a prestação de reserva, tá? Só que aqui o que vai acontecer de novo, tá? Que além de despachar a prestação de reserva, tem um despacho. A gente está supondo que a entrada 1 do hobby está livre, tá? Como se o hobby tivesse vazio, tá? Então, a gente vai colocar na entrada 1 do hobby, dizer que ela está ocupada, yes. Colocar o load. Colocar o destino do load, ó, F0, entra aqui, tá? E não tem valor ainda, porque a gente ainda não produziu um valor para ele. Então, a gente preenche a linha do hobby com todos os dados que a gente tem e fica esperando o valor, tá? Então, você vê que ele funciona como um temporário, né? Uma memória temporária. A gente sabe que vai ser guardado no F0 um determinado valor, mas o load ainda não produziu esse valor, então fica vago aqui, tá? Quando ele produzir o valor, a gente sabe que já pode fazer commit, tá? No ciclo 2, o mu vai ser despachado e o load vai estar fazendo cálculo de endereço, tá? O mu vai ser despachado aqui embaixo, tá? E aí, repara, ó, como o mu depende, tá, de uma linha do hobby, na verdade, ele depende de um dado produzido pelo load, aqui ele passa a depender de uma linha do hobby e não mais da L1. Ah, então esse aqui é um ponto que mudou. A gente vai colocar aqui a linha do hobby em que aqui ele depende, tá? Eu coloquei esse joguinho da velha aqui para identificar que é uma linha lá do hobby, tá? Poderia ser hobby na linha 1, tá? Tanto faz. Só não colocar o valor 1, senão dá a impressão que é valor, tá? E a gente vai se confundir. Tá? Então, vou colocar alguma coisa que indique que é aqui, ó. Essa entrada do hobby, tá? Por isso que eu coloquei essa notação, tá? Então, o mu depende do F0. Então, ele depende de algo que está na linha 1 do hobby. Tá? Então, agora todo mundo vai fazer referências ao hobby e não mais às estações de reserva. Tá? Da mesma maneira, pessoal, vai ter despacho, tá? Nos primeiros ciclos, ó, do store, do sub e do add, tá? Vai ter até no ciclo 5, ó, a gente tem despacho dessas outras 3 instruções, né? No ciclo 5, né, ao mesmo tempo que já o the-add foi despachado, o load está terminando, tá? Esse terminar dele significa aquele valor 10 preenchido lá no hobby, tá? É um ciclo, ele escreveu o resultado no 10 e no 5 ele pode fazer um commit, ou seja, pode terminar essa instrução, jogar essa instrução fora aqui do hobby, tá? Já pode colocar um no aqui. E esse valor 10 já pode ir lá para o banco de registradores no lugar de né, no registrador F0, porque já está segura. O load é uma instrução segura, tá? Já pode gravar, tá? Ao mesmo tempo, o mu vai estar um tempo em espera, esperando o resultado do load. Né? No ciclo 5 em diante, ele pode executar. De 5 a 12, ele executa. No ciclo 13, está escrevendo o resultado. No 14, ele pode fazer commit. Tá? O store entrou no 3. No 4, tá calculando o endereço, tá? No 5 não faz nada, porque tá escrito lá em cima que não faz nada no ciclo de write result, tá? E aqui, ó, no ciclo de 5 a 14, ele não pode fazer commit, tá? No 15 é que vai ter um commit do store. Tá? Tem uma observação explicando para vocês ali embaixo o motivo, mas eu queria ver se vocês conseguem me dizer o que vocês acham que está acontecendo aqui. Por que a gente não pode fazer commit do store antes do ciclo 15?
Por que a gente fica numa espera de 5 a 14? O que vocês acham? Por causa do load? Né? Indica algo ali, ó, por causa do load, não, porque o load já terminou lá no 5. Ah, não, desculpa, é o do mu. O que tem antes dele é o mu. Mas por quê, né? Vamos tentar entender um motivo. O F4 está gravando ali. Reparem que tem um motivo aparente ali, né? Uma escrita no F4 pelo mu e depois uma escrita no F4 pelo store. O que aconteceria se o store escrevesse no ciclo 5? O que aconteceria se eu deixasse? Não, no 5 ele não poderia, ó. Tem coisas acontecendo, muita coisa acontecendo em paralelo, é uma complicação, né? No 5 ele não poderia porque bateria um commit, seria 2 escritas no banco, a gente não poderia fazer, mas no 6 a gente teria o banco livre, né? Se eu escrevesse no ciclo 6, eu fizesse escrita no F4, e a escrita no F4 pelo mu acontecesse no 14, existiria uma inversão aqui, ó, no término dessas duas instruções, e o F4 ficaria inconsistente. Vocês concordam? Concordam? Professora, mas o store não vai ler o valor do F4 e armazenar na memória? Desculpa. Não, estou colocando como se fosse uma escrita na memória. Não é. Não é isso. Não é, o problema não é a escrita no F4. Se fosse um load, seria esse problema que eu estou falando aqui. Então, é outro problema. O problema não é a dependência verdadeira de dados, professora? Já que o mu que está logo acima, que está executando, está escrevendo no F4 e o store precisa ler do F4? Mas por que a espera está lá no commit? Ah, então, eu mandei isso no chat aqui, eu também não tinha entendido. Ah, tá, por que a espera está lá no commit? Eu achei que ele entraria em espera assim que ele fosse despachado, né? Porque ele não ia conseguir seus operandos. Tem um ponto, que é o ponto que está ali, talvez tenha um erro aqui na execução e outro que está na observação, que é o seguinte, ó, mesmo que a gente tenha que corrigir aqui da execução. Tá? Talvez a gente tenha que incluir uma espera aqui. Eu vou olhar o que está escrito na minha observação ali, mas é o seguinte, por que tem espera aqui no commit? Porque commit tem que ser em ordem. Tá? Então, assim, independente de ter o conflito ou a dependência verdadeira, deixa eu diminuir o tamanho da fonte aqui, senão não vai caber. Ó, commit em ordem. As escritas no banco ou na memória, né? Porque o store escreve na memória, elas têm que acontecer em ordem. Tá? Essa é uma restrição da especulação. Tá? As instruções executam, repara que aqui, ó, a execução, aqui, ó, acho que aqui é melhor de enxergar, ó, a execução já não é em ordem, ó, se a gente não tem ordem nenhuma na execução, ó, e na escrita de resultado no CDB, não mantém uma ordem clara, tá? 4, o load escreveu o resultado dele no 4, ou seja, ele terminou no 4, depois eu sub no 7, depois o dead no 8, depois o mu no 13, né? Então, a execução e a escrita no CDB não mantém ordem, assim como a gente tinha se comprometido lá no Tomasulo. Mas o commit, que é a escrita final, tá? Quando a gente inclui especulação, a gente vai ter que ter ordem, commit em ordem. Tá? Então, só vou confirmar se a minha observação 1 é com relação ao commit em ordem. Tá? Não, eu tenho que colocar isso em algum lugar aqui, porque eu acho que eu não coloquei.
Tá? Eu não coloquei com esse termo aqui, ó. Eu acho que o melhor seria se eu tivesse colocado o commit em ordem, porque daí a gente grava tem que ter uma ordem no commit. Olha como que eu expliquei aquela minha espera, tá? Observação 1 aqui, ó. De 5 a 13, aguardando o resultado do mu. E 14, esperando o commit do mu. No ciclo 15, escreve o valor 20 no endereço 116 da memória. Vamos melhorar, talvez, ali a forma como a anotação, né? Ficou meio ruim a minha anotação. De 5 a 13, aguardando o resultado do mu. E ciclo 14, esperando o commit do mu. Aqui não, acho que por isso que eu coloquei em observação, né? Porque não tem como ter uma anotação clara disso, né? É que repara o seguinte, Gabriel, é que do jeito que está lá no enunciado, o ciclo 4, ele faz cálculo de endereço, né? Então, o ciclo 4, ele podia fazer 16 mais R1 sem problema nenhum. Então, no 4, ele não espera nada. Não tem escrita de resultado. Então, no ciclo de write result, ele também não faz nada. Só tem o commit para a gente colocar a espera. Então, do 5 a 13, ele estava esperando o resultado do mu ser colocado no CDB. Aí, ele já teria no ciclo 14 o resultado no CDB, tá? Só que aí no ciclo, ele só pode escrever, de fato, né, fazer o commit dele, que é a escrita na memória, no ciclo 15, porque aí no 14 está tendo o commit do mu. Tá? Então, é por isso que eu coloquei em observação lá embaixo, porque não tem uma anotação para colocar tudo isso separado aqui. Tive que colocar em palavras lá, né? Expressar ali um parágrafo inteiro para explicar essa linha aqui. Tá? Mas deu para entender a ideia? Deu para entender. Posso tirar uma dúvida, professora, rapidinho? Com certeza, fica à vontade. Então, a ideia da especulação é que eu permita... Quer dizer, a necessidade da especulação, ela surge dos branches, né? Porque até então, quando a gente executava Tomazulo ali sem branch, não precisava. Isso. Então, aí a gente tem que ter o hobby para quando a instrução terminar, eu olhar no hobby e verificar se eu posso comitar ela? Exatamente. Ó, é que a gente não enxerga ganho até agora, né? Só dá a impressão que a gente perdeu, porque na verdade a gente só tinha execução até essa parte que eu tô marcando em azul aqui. Então, tinha escrita no CDB, a instrução terminava, podia liberar a estação de reserva e ela estava livre já, terminou, fora de ordem, tudo funcionava lindo, né? Só que agora, a gente quer incluir algo que existe de fato, que são muitos branches, né? Porque a gente estava num mundo, assim, o Tomazulo sem especulação é um mundo irreal, é o fantástico mundo de Bob, né? Porque não tinha branch, então esse código não existe de fato, né? Esse código sem branch, né? Porque toda vez que a gente encontrasse um branch, a gente tinha que travar o despacho, né? Então, assim, você despachava 1, 2, 3, 4, 5 instruções e na sexta aqui, que é o branch, você tinha que travar o despacho até o branch decidir se ia desviar ou não. Aí depois podia liberar o despacho das próximas, né? Então, você tinha que sempre ter certeza do resultado de um branch para poder despachar outras instruções. Isso, num código que tem branches a cada 10 instruções, mais ou menos, né, em média, isso teria muitos atrasos. Né? Para 1 milhão de instruções, a cada 10 instruções você ter um branch, e cada branch você ter 3, 4 ciclos de atraso, isso seria muito, muito ruim, né? Então, apareceu especulação. A ideia é, não vamos travar o despacho. Né? Então, a gente não quer mais travar o despacho. Chegamos num branch, a gente quer poder despachar outras instruções. Então, a gente vai deixar outras instruções despacharem, fingindo que a gente sabe exatamente o que vai acontecer depois do branch, né? Predizendo o branch. Tá? Só que aí a gente realmente teve que incluir agora o commit, que é o que você acabou de concluir. A gente teve que incluir essa outra etapa, que é permitir com que as escritas só sejam feitas quando a gente tiver certeza que as instruções não são mais especuladas, tá? Todas essas antes do branches marcadas em amarelo, elas não são especuladas, então elas podem ser comitadas, né? Essa palavra já virou em português, né? A gente usa bastante.
elas podem ser completadas, né? Elas podem escrever seus resultados, mas aí a gente agora restringiu a ordem de novo das escritas, tá? Só das escritas. Elas executam fora de ordem, usam o hardware à vontade ali fora de ordem, mas as escritas dos resultados vão acontecer em ordem. Os commits são em ordem. Tá? Então a gente restringiu um pouquinho a ordem das escritas no final, tá? Como uma forma de não causar erros, como aconteceria se essa instrução aqui fosse um load, esse store que eu marquei de azul, se ele fosse um load e a gente não fizesse commit fora de ordem, a gente estragaria o resultado no F4. Né? Essa é exatamente o que você falou, né? A especulação surgiu para a gente reduzir os atrasos dos brains, né? Só que ela trouxe com ela mais complexidade na execução. Agora é que vai começar, ó, na verdade, né? Quando a gente fala agora do despacho do branch, ó, que começa a fazer sentido ter especulação, porque até o ciclo 5, todo mundo era seguro, ninguém dependia do branch. No ciclo 6, apareceu um desvio, tá? Que inclusive no 7 e no 8 fica travado. Você imagina, se esse desvio, ele precisa de 2 ciclos para executar, mas ele já ficou 2 ciclos travados, a gente já precisou de 4, além do despacho dele, né? 5 ciclos. Sem despachar ninguém se a gente não tivesse especulação, né? Então, isso acontecendo para cada branch seria muito, muito ruim para execução, tá? Então, a gente aqui, ó, nesse caso, esperamos 7 e 8, provavelmente por algum R1, R2, ele precisa do DED do R1 aqui, terminar, tá? Ele precisa do resultado no R1. R2, ele precisava do R2 aqui, ó. Tá? Não estava errado no enunciado, não. Estava certo aqui, ó. O R1 tinha valor 100, tá lá embaixo, o R2, 92. É só para o ciclo terminar em para ter pelo menos uma iteração aqui. Estava certinho o enunciado. Ele ia comparar aqui 100 com 92, tá? E eles não são iguais. Então vai para loop, então a predição vai ser verdadeira. Isso que eu queria forçar aqui. Tá? No 9 e no 10 ele chega nessa conclusão. Tá? Só que antes do 9 e do 10, ó, no 7, no 8, no 9 e no 10, ele já despachou load, move, store e sub da segunda iteração. Tá? Então são as mesmas instruções, só que da segunda iteração. Tá? As estações de reserva voltariam a ser preenchidas, tá? Por isso que algumas foram rabiscadas aqui, ó, porque de yes passou para no e de no passou para yes novamente, tá? Os valores da primeira iteração, ó, foram preenchidos e riscados, porque da segunda iteração eles estão aparecendo aqui, ó, tá? Para ajudar depois a entender passo a passo, tá? Todas as outras instruções também estão lá embaixo nas estações de reserva e estão também nas linhas do hobby, ó. Tá, ó. Essas aqui, ó, 1, 2, 3, que eu tô passando aqui para vocês, ó. Até a 5 são instruções seguras, todas elas estão antes do branch, tá? A da linha 6, essa daqui, ó. Ó, essa daqui da linha 6 é o próprio branch, tá? Agora, essas aqui são especuladas, ó. 7, 8, 9 e 10. Tá? Especuladas. A gente foi até aqui só na execução, ó. Preenchemos 7, 8, 9 e 10. 4 instruções, tá? Load, move, store e sub. Load, move, store e sub, tá? Cada uma com os seus campos, e quando a gente tem dependência de linhas do hobby, preenche com a identificação da linha do hobby onde a gente tem dependência. Tá? Eu não fui todas as linhas, mas o que eu quero que a gente chegue à conclusão juntos agora. Tá? Deixa eu ver por que eu cancelei instruções aqui.
O loop é taking. A predição é taking. R1 é igual a R2 aqui? Nesse finalzinho? Ah, ele faz o -8 aqui. Ó o que vai acontecer aqui, pessoal. Tem que olhar o código, né? A gente vai só olhando a execução, mas não olha o que está acontecendo no código. Olha aqui, o R1 começou com valor 100, e aqui, ó, o R1 foi reduzido para 92. R1 recebeu R1 menos 8. R1 foi reduzido para 92. Lá no enunciado, fala que R2 está com valor 92. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Nesse branch not equal, R1, R2, loop, no nosso despacho, a gente usou predição taking. Então, a gente despachou load, move, store e sub, que é o que deu tempo de despachar até o branch terminar a sua execução, ó. 9, 10, 7, 8, 9, 10 foi o tempo que o branch demorou até conseguir terminar a sua execução aqui, né? Ou terminar a sua comparação, cálculo de endereço, né? E definir se a predição está correta ou não, tá? Agora, olha o que aconteceu. Na comparação real ali, ó, deu 92 é igual a 92, então deu uma predição falsa para a gente. Ele não desviou para loop, então tem que cancelar load, move, store e sub, tá? Por isso que aqui, ó, as instruções foram executadas de forma especulada e foram canceladas, ó. Especuladas e canceladas. Especuladas e canceladas. Tá? Observação, deixa eu ler minha observação 4 ali, ó. Todas as instruções despachadas a partir do ciclo 7 terão execução especulativa e serão posteriormente canceladas, após o commit do branch not equal. Podemos supor que o cancelamento acontecerá logo após o commit do branch, no ciclo 19. O hobby e as estações de reserva estão preenchidas até ciclo 18. Tá? Então, tem um atraso grande aqui, ó, porque como a gente teve commit em ordem e o move atrasa bastante aqui, ó, a execução, né? O move demora bastante para executar e por causa da demora dele, store demora, sub, dead, né? Todo mundo vai atrasando o commit. O commit do branch acontece só no 18, tá? Então, assim, existe como a gente pensar em uma versão otimizada onde no ciclo 11 a gente já falasse, olha, o branch decidiu desviar, então a gente quer cancelar todas as instruções a partir do 11 aqui já, tá? Só que essa versão a gente precisaria analisar com mais calma, porque ela demanda análises mais minuciosas aqui das consequências disso. Então, para a gente pensar numa forma mais simples e segura, vamos lá no commit do branch, lá no 18, do 18 em diante, a gente cancela todo mundo. Tá? Então, o hobby seria preenchido por mais dead e BNE, se tivesse espaço, né? Mas como não tem, só tem 10 aqui, ele ficaria travado, o despacho pararia, né? Ao preencher a última linha do hobby, a gente já não conseguiria mais fazer despacho, tá? Aqui no 11 e no 12 a gente não consegue fazer despacho, tá? Ele colocou o dead a gente conseguiu, ó. Dead conseguiu porque coube aqui em cima, ó. Tá? O load terminou, a gente pôs o dead, como uma fila, né? A gente pode ocupar espaços livres ali em cima, tá? Mas no 12 a gente já tá travado esperando liberação de linhas do hobby, tá? Tá todo mundo parado ainda em execução, não teve commit ainda das outras instruções, tá? Então não tem despacho, tá? E tem que esperar o BNE terminar no ciclo 18 e fazer o commit dele para cancelar as instruções. Aí cancelar as instruções seria jogar fora todo mundo que está no hobby, tá?
Cadê? Aí esse BNE aqui embaixo, ó, tem um detalhezinho, essa observação 3 aqui, não é falta de espaço no hobby, não. É falta de espaço na estação de reserva. Tá? Que aqui o hobby tá liberado, ó. Essa linha tá livre, 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 ó. Isso aqui tá tudo não, ó. Essas linhas estão livres no hobby. Tá? Tem espaço no hobby, só que não tem na estação de reserva. Tá? Só que quando chegar lá no ciclo 18, vai ter que liberar o hobby. Liberar o hobby, pessoal, é jogar tudo fora, tudo que tá aqui, ó. Na verdade, flush no hobby é limpar o hobby, tá? Tudo que está no hobby é dependente do último branch que falhou. Tá? Então, tudo que depender do último branch que falhou tem que ser jogado fora. Tá? Então, é assim que se define o cancelamento de instruções. Tá? Pode falar. Essa parte do cancelamento do hobby, pelos commits serem em ordem, então tudo que podia executar antes da decisão, antes do commit do branch, ele pode ser commitado, né? Ele pode escrever nos registradores efetivamente. E aí, na hora, por exemplo, ali no ciclo 18, a gente vai ter a decisão, né? Vamos saber que o desvio, na verdade, é not taken. E nesse momento, o hobby só vai conter instruções que foram despachadas pela especulação. Exatamente. E aí eu posso dar flush sem perder nada. Exatamente, ó. Se a gente quisesse melhorar isso aqui e usasse lá no ciclo 11, o BNE acabou de determinar no ciclo 10, e falasse, olha, eu quero já decidi o branch. No ciclo 11 eu já sei que o meu desvio deu errado. Já quero dar flush no hobby. Aí a gente teria que ter mais controle no hobby, porque lá no hobby vai ter instruções especuladas e instruções seguras que ainda não terminaram. Então, o controle do flush no hobby ia ser mais complexo. Então, a gente não vai fazer dessa maneira. A gente vai deixar o commit, deixar para fazer isso só depois do commit do BNE, porque daí quando a gente chegar aqui, ó, commit do BNE, você tem certeza que todo mundo antes dele já fez commit, já liberou o hobby. Só vai ter lá no hobby instruções que dependiam daquele branch. Entende? Entendi, professora. Entendeu? Por isso que a gente tem que esperar o commit. Tá. Se a gente não esperasse o commit, a gente teria que ter outros mecanismos, certamente mais complexos, para fazer o flush no hobby. Né? Não seria simplesmente ir lá e apagar o hobby inteiro. A gente teria que apagar de forma seletiva, sabe? Apagar instruções só as não seguras e deixar as seguras no hobby, ou reorganizar o hobby, ou seja, seria um procedimento com certeza mais complexo. Então, como eu não sei se essa opção existe ou não, essa otimização existe ou não, a gente vai fazer da maneira mais segura, que é esperar o commit, né? Vai acabar acontecendo o seguinte, um monte de despachos indevidos, né? Um monte de despachos especulados que vão ser cancelados, tá? Ou seja, uma predição errada causa um problemão, mas por isso que os preditores têm que acertar 98% das vezes, 99% das vezes. E a gente viu, né, nos nossos exemplos ali, que os preditores mais simples, que são esses nossos aqui para laços, para os loops que são os mais comuns, eles acertam 99%, 97%, 98% facilmente, né? Então, os preditores mais complexos, né, os preditores em hardware, acertam 99,5%. Né? Então, a gente tem uma perda grande no erro de predição, mas eles quase não erram. Né? Então, a gente ganha muito com especulação na prática. Tá? A gente faz flush no pipeline pouquíssimas vezes. Professora, aproveitando aqui, tirar outra dúvida, agora a gente não... Por exemplo, eu despachei uma instrução, ela tem que entrar agora na estação de reserva e no hobby, certo? E aí, caso por exemplo, o mu, ele necessita do F0. Então, antes a gente pegava e colocava qual linha da estação de reserva produziria aquele resultado. Agora eu tenho que referenciar o hobby. Isso. Tá. Tá, e o hobby pode referenciar o hobby também? O hobby faz uma referência à linha do hobby também. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, esse store
está esperando algo que vai ser produzido pelo MU, que está na linha 2 do Rob. Ele não fala o nome da instrução, ele fica esperando o que está na linha 2 do Rob. Quando a linha 2 do Rob produzir valor 20, ele atualiza aqui também, pelo próprio CDB, tá? O CDB chega no Rob aqui, ó. O CDB, como se ele passasse aqui, o barramento alimenta todo mundo que estiver esperando um dado, recebe aquele dado, né? O 20 estava, essa linha do Rob estava esperando, e todo mundo estava esperando ela, também está sendo atualizada, assim como as estações de reserva. Tá? O que eu costumo fazer nesses exercícios aqui, pessoal, quando tem um Rob, eu já omito nos exercícios as estações de reserva para evitar que vocês tenham que preencher tantas tabelas, sabe? Eu já deixo mais nesse nível que está aqui na tela, ó. O nível de execução aqui, para vocês saberem o que está acontecendo, o paralelismo que está acontecendo, para vocês terem uma visão mais alto nível aqui, né, ciclo a ciclo, tá? Essa visão das duas primeiras tabelas, ó. Eu prefiro assim, porque já dá para fazer sem tantos detalhes, sabe? Não faço mais aquelas tabelas de estação de reserva, que eu acho que fica muita tabela para preencher. Eu acho que só com essas duas aqui, a gente já consegue fazer a execução com especulação, né? Aqui a gente... É até mais fácil, eu acho, porque aqui a gente preenche o nome do registrador, ó, não precisa nem daquela tabelinha de status dos registradores, né? Você guarda uma tabelinha dos registradores com os valores que eles têm, para ir atualizando os valores deles, né? E aqui o nome do registrador e o valor que ele vai recebendo, ó, ou quem ele está esperando, ó, ou a memória, o valor que ela está esperando, o valor que ela recebeu, né? Memória, o valor que ela está esperando, vem lá do 8, ó. Eu acho que só essas duas estruturas aqui acabam facilitando a execução com especulação, tá? Gente, eu sei que não é muito facinho, porque é cheio de detalhe, né? Mas aqui a gente finaliza essa parte de especulação, essa é a ideia por trás, tá? Executar de forma especulada é executar instruções sem ter certeza que elas deveriam executar, né? Então, uma coisa que parece meio impossível, né, você pensar isso na área de computação, né, executar instruções sem saber se elas deveriam ser executadas, né, e elas não causarem dano, mas isso acontece o tempo todo, tá? Então, um mecanismo similar a esse, certamente hoje em dia muito mais elaborado, cheio, né, das suas otimizações, mas por trás de todas essas otimizações tem algo parecido com isso. Certamente não se usa mais a ideia de barramento comum, porque isso não escala muito bem, tá? Para hardwares complexos, isso não escala muito bem, porque imagina um barramento só, é um gargalo, né, na quantidade de instruções que podem terminar. Porque reparem o seguinte, ó, se eu coloco um barramento só, tá, comunicando todas essas estruturas aqui, um único CDB... Tá? Isso é importante a gente juntos aqui. Se eu tiver um único CDB, deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte, porque eu estou olhando na tela ali, acho que ninguém enxerga direito, né? Pensar um pouquinho agora na parte de... Ó, se eu tiver um único CDB, que é o que a gente fez até agora, foi sempre com um único CDB. Tá? Quantas instruções no máximo, quantas instruções elas podem terminar, ou quantas instruções terminam por ciclo? O que vocês me dizem? Com um único CDB. Acho que apenas uma, professora. Tudo indica que é apenas uma, né? Porque olha só, se só tem um CDB, a gente tem que sequencializar as escritas no CDB, você tem que sequencializar as escritas no banco de registrador. Então, só isso aí já definiu que uma instrução vai poder escrever em registrador por ciclo, né? Então, bom, isso limita pra gente, ó, se vai ser uma só, então isso aqui também limitou pra gente, ó, ciclos
instrução por ciclo, IPC, igual a 1. Quantas instruções por ciclo eu tenho nessa minha execução, vai ser igual a 1. Tá? Se eu quero um IPC maior do que 1, ou seja, eu quero mais instruções terminando por ciclo, eu preciso mais paralelismo. E uma das coisas que eu vou precisar, se eu tiver um hardware baseado nessas técnicas aqui que usam CDB, eu preciso de despacho múltiplo, eu preciso de mais CDBs, né? Eu preciso dar vazão, né, para tudo que vai terminando, senão não adianta. Não adianta eu colocar... Faltou... Não consigo copiar isso aqui. Não adianta eu terminar um monte de instruções e não dar vazão para elas, né? É o problema clássico, né, de vazão, né? Então, aqui eu tenho, ó, se eu quero IPC maior que 1, eu quero mais paralelismo, né? Quero que mais instruções terminem, eu preciso colocar mais paralelismo dentro do core, né? Então, uma das coisas que vai me garantir isso é eu poder colocar mais instruções por ciclo para executar, despachar 2 por vez, tá? Então, eu vou precisar de mais CDBs, né? Então, por exemplo, uma máquina de despacho de 2 instruções, a gente chama de two issue, né? Duas instruções despachadas por ciclo, tá? Eu vou precisar de 2 CDBs. Quer dizer, é obrigatório? Não, posso deixar um CDB só. Só que aí o que a tendência é? 2 instruções entram e uma só consegue terminar por vez, no máximo, né? Então, provavelmente vai ficar um monte de instruções dentro do core, em execução, usando as estações de reserva até o momento que você vai travar o despacho, porque não tem mais estação de reserva, né? Então, você tem que dar vazão. Então, provavelmente você vai precisar de 2 CDBs, né? Então, os CDBs acabam limitando, tá? Limitando muito o paralelismo. Tá? Se aumenta o despacho, tem que dobrar o número de CDBs. Dobrar o número de CDBs é barramento para todos os componentes, né? Então, não é simples, né? É todos para todos, né? Então, é barramento de todo mundo para todo mundo. Isso no hardware não é nada fácil de fazer. Tá? Então, por isso que essas técnicas baseadas em Azul, elas não escalam para computadores muito complexos, tá? Elas são base, né, para técnicas depois mais otimizadas, tá? Que não podem se basear tanto em barramento, assim, centralizado. Tá? Qualquer uma dessas técnicas aqui, pessoal, que a gente está vendo, elas vão usar especulação independente, né? Tanto com despacho simples quanto com despacho múltiplo, vai estar usando especulação para melhorar desempenho. Tá? Então, acho que isso aqui é base para qualquer coisa hoje em dia. Tá? Predição de desvio e especulação. Com isso aqui, pessoal, a gente praticamente fecha ILP na parte dinâmica, tá? Vai ficar faltando uma parte de ILP que é chamada de VLW, é uma técnica estática de exploração de paralelismo. É uma versão bem diferente dessa complexidade de hardware, tá? Ela vai voltar lá para o loop and rolling, a gente volta lá no loop and rolling, e a partir do loop and rolling a gente vai aplicar uma otimização ali em código, ou seja, a gente vai olhar de novo uma versão estática para se encaixar numa máquina VLW. Então, acho que a gente consegue fazer isso em uma ou duas, uma aula e mais depois um pouquinho de exercício, e aí a gente finaliza essa parte de ILP de fato, né? Tanto a parte dinâmica quanto a parte estática. Mas a parte dinâmica acho que a gente fecha com esse tópico hoje. Tá? Ficaram mais dúvidas, turma? Perguntem, por favor. Deixa eu ver minhas observações aqui embaixo.
O que eu tinha colocado, o que eu tinha achado que era um erro no meu enunciado não era, tá? Então eu não fiz alteração nenhuma até agora. Eu achava que esse R292 era errado, mas não era não. Tava certo. Então acho que o que tá lá para vocês é essa versão de hoje aqui. Ele tá com a data lá de 2018, porque esse exercício foi da última turma. E eu não achei o fonte dele para poder mexer na data. Professora, Passei para vocês assim. Oi? não, desculpa, pode terminar, depois eu pergunto. Não, pode falar. Professora, Tomasulo, né, esses algoritmos e essa parte de especulação que a gente vê, eles funcionam também com arquiteturas CISC? Olha, na prática acho que não é utilizado. Eu acredito, não porque seja impeditivo, mas eu acho que a complexidade dos processadores CISC, a robustez que eles exigiam, né, já não sei se permitiam algo nessa linha de barramento centralizado, viu, Gabriel? Eu acredito que não tenha sido feita nenhuma implementação prática, tá? De Tomasulo para computadores CISCs reais, tá? Essa técnica baseada em Tomasulo, eu até tenho que pesquisar para ver se a gente acha implementações reais, assim, da técnica original, mas eu acredito que ela só tenha sido uma técnica, porque ela já é bem antiga, mas ela deve ter dado, assim, a ideia por trás, a ideia teórica por trás da solução do problema do paralelismo, sabe? Da execução fora de ordem. E não o hardware em si, sabe? Mas como solucionou de maneira muito elegante, assim, a questão da execução fora de ordem, né? Renomear registradores usando as estações de reserva. Ele deu uma solução muito elegante por trás. Imagino que cada fabricante, né, tenha visto nessa teoria possibilidades ali de utilizar parte dela para sua própria implementação. Então, eu não sei se algum fabricante implementou de fato o que a gente estuda aqui, sabe? Assim, com essa cara exatamente. Eu acredito que não, sabe? Eu acho que tudo é muito mais elaborado do que o que a gente viu aqui. Né? Mas acho que a ideia por trás, a ideia central é a mesma. Entende esses caras que conseguem pegar assim, da ideia por trás, dar o pontapé inicial para algo que depois vai ser usado por um monte de gente? Eu acho que o Tomasulo é bem isso, sabe? É uma versão didática, teórica, de algo que depois pode ter inúmeras implementações práticas que obtém vantagem ali da parte teórica que ele fundamentou. Entende? Eu acredito que seja mais nessa linha. Beleza, então, professor, entendi, obrigado. Mas assim, não me custa nada dar uma pesquisada, ver se lá no começo do CISCs alguém chegou a implementar de fato, sabe? Mas eu acredito que não tenha chegado a implementar, não. Eu vou pesquisar, fiquei curiosa agora. Depois, se eu achar alguma coisa, eu te respondo. Que é difícil até achar, sabe? Porque essas coisas são um pouquinho de segredo de indústria também, sabe? Porque é muito particular de dentro do processador. Às vezes eles podem, num datasheet, citar alguma coisa que a gente, no olho, acaba identificando, mas eles não descrevem as coisas nos datasheets, sabe? De processador. Eles não abrem a lógica dentro do processamento. Muito difícil. Beleza, entendi. Eu também não abriria, não, né? Então tá. Turminha, muito obrigado. Vou disponibilizar a aula de terça passada e a de hoje junto, tá? Porque já tá anotadinho aqui da aula passada, já faço as duas de uma vez. E nos vemos na quinta e a gente vai ver essa máquina VLW, então também é conteúdo novo. Se vocês puderem estar presente aí, seria bom para não perder essa. E talvez a gente só tenha a aula de quinta para esse conteúdo aí, se não.
Então, no máximo, depois de uma aula de exercício. Então, se puderem estar presentes, melhor. Tá bom? Um abraço. Ok, professora, até quinta. Até quinta. Um abraço para todos vocês.